Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 19. Vamos abrir as Bíblias, Mateus capítulo 19, vamos ler versículos 16 até o 22. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, respeite o seu pai e a sua mãe, ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Meus irmãos, muitas vezes nós lemos esse texto. Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes? Eu imagino que uma centena de vezes você já passou por Mateus capítulo 19, já leu esse texto, olhou e, isso aqui não é para mim. Esse texto não é para mim, isso aqui é para as pessoas que estão necessitadas de Cristo, de uma salvação. Mas o interessante, irmãos, que o foco desse texto não é o ímpio. O foco desse texto é o de casa, são os da casa. Nós vemos que esse jovem, ele era conhecedor da palavra e guardava os mandamentos. Interessante isso, não é? Nós muitas vezes não nos somos chamados a atenção para enxergar essa questão. Mas aqui Cristo Jesus estava falando para os da casa, para aqueles que eram do templo, para aqueles que seguiam a religião, para aqueles que obedeciam os mandamentos, para aqueles que procuravam viver a Torá. Mas o interessante, irmãos, é que tem muitos por aí que procuram pela vida eterna. Nós vemos que há muitos que procuram a vida eterna. A igreja está cheia de pessoas que procuram a vida eterna. Procuram conhecer a Deus, procuram chegar aos céus, procuram querer receber de Deus alguma coisa, mas não conseguem encontrar. Não conseguem encontrar. Amados, para que as pessoas tenham acesso à vida eterna, para que as pessoas tenham acesso à presença de Cristo Jesus, sejam cheias do Espírito Santo, possam receber de Deus o poder, a autoridade, possam ser movidos, levados como o vento faz com as árvores que balançam para um lado e para outro. Assim também a nossa vida deve ser. Mas para que isso aconteça, para que isso venha a ser uma realidade em nosso dia a dia, nós precisamos entender que Cristo Jesus é superior em todos os aspectos. Nós não podemos ficar apenas analisando, vendo, observando alguns aspectos da vida, apenas alguns aspectos da religiosidade. O Senhor nos chamou para vivermos um conjunto de situações, para vivermos uma realidade completa, meu irmão. Nós não podemos apenas olhar para um aspecto e esquecer dos demais aspectos. Nesses últimos tempos, quantas pessoas estão aí perguntando: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Quantas pessoas estão procurando isso porque vão até as igrejas, vão até os sacerdotes, mas quando chegam diante dos sacerdotes, houve uma série de coisas, houve uma série de ensinamentos, uma série de promessas, houve uma série de afirmações, mas não consegue escutar as pessoas falando, ensinando o caminho dos céus. Não consegue sentir o mover do Espírito Santo que adentra o coração, que balança o coração, que faz o coração tremer, que esmigalha a vida.
já não se ouve, já não se vê, já não se sente estas coisas, porque as pessoas que hoje empregam, as pessoas que geralmente hoje estão à frente de algumas igrejas, estão focadas em situações que não conduzem o homem à vida eterna, conduz o homem a viver uma vida amarrada a esses dias que nós estamos aqui na terra, a desenvolver uma vida aqui no nosso dia a dia. Estão pessoas que estão com os pés enraizados nesse planeta, enraizados nessa terra, mas que não conseguem, meus amados, sair, desvencilhar dessas armadilhas, dessas amarras que seguram as pessoas a estas situações. E a consequência é que essas pessoas, mesmo estando dentro das igrejas, mesmo vivenciando uma realidade chamada evangélica, não conseguem sentir o prazer, a alegria, a satisfação de servir a Cristo Jesus. Talvez você está me ouvindo neste momento, você fale: Elias Oliveira, eu frequento a igreja, eu tenho ido rotineiramente à igreja, mas eu não tenho conseguido sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho conseguido sentir o toque do Espírito Santo. Eu não tenho conseguido sentir nada. Eu vou, entro, canto, às vezes oro, leio a Bíblia, às vezes, mas eu saio da forma que entrei. Eu estou precisando de um encontro com Cristo Jesus. Eu preciso de Cristo na minha vida. Assim, irmãos, muitos estão nos nossos dias. Recebem um curativo superficial, um curativo que fecha isso, um curativo que fecha a vida para a verdade do Senhor. Essas pessoas vão com sede, voltam, mas não conseguem receber de Deus. No texto que nós lemos, vemos que um jovem chegou diante de Cristo e disse: que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Que devo fazer de bom? O interessante é que mais à frente nós vemos que era uma pessoa que obedecia os mandamentos, guardava os mandamentos. A você que me ouve nesse momento, a você que está conectado, a você que está ouvindo essa mensagem, você baixou essa mensagem no seu computador, na sua casa, onde quer que você esteja, eu quero falar para você, meu irmão muito precioso. Talvez a tua pergunta seja: Jesus, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que devo fazer? Eu já tenho guardado os preceitos, já tenho obedecido aquilo que a igreja ensina, já tenho andado segundo aquilo que a igreja orienta, mas me falta a tua presença, me falta a tua presença. O que devo fazer para conseguir a vida? No versículo 17, Jesus respondeu para essa pessoa: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos, guarde os mandamentos. E esse jovem responde: Senhor, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Muitas vezes as pessoas estão assim, irmãos. Obedecem todos os mandamentos que lhes são passados. Obedecem todos os rituais que são exigidos. A presença constante, a colaboração financeira com dízimos, ofertas, enfim. Mas as pessoas não estão sentindo Cristo no coração. As pessoas não estão sentindo Cristo no coração. Mas por que isso acontece? Meu irmão, nós não precisamos de uma novidade na nossa existência. Nós não precisamos de uma mensagem nova na nossa existência, porque a mensagem de Cristo é aquela, meu irmão, que foi pregada no passado, que continua atual para os nossos dias. E nós temos visto que o que Cristo exige de você, o que Deus exige de mim, exige daquele que quer conseguir uma vida eterna, é que tenha um coração totalmente restaurado, um coração reformulado, que tenha e que viva uma nova vida. Essa é a orientação de Deus.
se você conhece os mandamentos, você se encaixa dentro dessa realidade pregada pela igreja, mas se você não tem o teu coração totalmente rendido aos pés de Cristo, se você não tem a tua vida totalmente lavada, purificada, restaurada, renovada em Cristo Jesus, certamente a tua vida será continuamente vazia. Continuamente vazia. A inquietação que tomava conta da vida desse jovem, talvez seja também a tua inquietação. Talvez você sinta-se inquieto porque você não consegue sentir Deus na tua existência, não consegue sentir Deus, não consegue ter o Senhor movendo na tua vida. Quero falar para você, é preciso ir um pouco além. É preciso ir um pouco além. É preciso abrir mão das tuas riquezas. É preciso abrir mão das tuas riquezas. Quando Cristo falou para aquele jovem, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Aquele jovem, quando ouviu essa história, ficou muito triste e não conseguiu deixar as coisas que agradavam ao seu coração. Não conseguiu desvencilhar das riquezas que possuía na sua vida. Mas eu quero falar para você que me ouve nesse momento, essa mesma ordem de Cristo Jesus é para a tua vida. Essa mesma ordem de Cristo Jesus é para a tua vida que me ouve. Essa mesma ordem, vá à venda tudo o que tenha. Vá à venda tudo o que tenha. Ela é válida para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está hoje a ouvir essa palavra. Quero falar para você que Deus te ordena para que você entre aos céus, para que você tenha acesso a Ele, para que você consiga a vida eterna, para que você consiga uma vida de total comunhão com Deus, sentir a presença de Deus, sentir o mover de Deus na tua existência. É preciso vender tudo quanto você tenha, tudo quanto você possui, entregar, deixar, abandonar, para que a graça do Senhor se manifeste integralmente na tua vida. Talvez você me responda, mas Elias Oliveira, nada eu tenho. Não tenho nada. Talvez eu tenha aqui uma bicicletinha velha, Elias Oliveira, uma bicicleta velha, moro de aluguel. A minha televisão ainda é preto e branco, Elias Oliveira. Oh, meu guarda-roupa nem porta tem. O meu fogão, Elias Oliveira, meu fogão já é velho. Eu nada tenho, eu não sou rico. Como é que eu posso vender? Como é que eu posso desfazer das minhas riquezas se eu não as tenho? O grande problema da gente, irmãos, é que nós muitas vezes focamos um aspecto da palavra de Cristo Jesus e esquecemos de olhar ela num contexto mais abrangente. Irmãos, há riquezas maior na vida do ser humano do que a sua própria vida, do que seus próprios prazeres, do seu próprio entendimento, da sua própria decisão, do domínio da sua própria vida. Há algo que seja mais caro do que isso, mais precioso do que isso? Não existe. Muitas vezes as pessoas leem esse texto e focam apenas na questão financeira. Disse Jesus, vá, vende tudo que tem. As pessoas focam apenas numa questão financeira. Oh, esse jovem era rico, não sei o quê. Ele tinha que vender lá, vender as suas propriedades e entregar para os pobres. Essa era a condição. Mas Jesus estava falando para esse jovem o seguinte: tire o teu coração das coisas dessa terra. Era isso que Cristo Jesus estava falando. Tire o teu coração das coisas dessa terra. E essa mesma palavra é para você, meu irmão. Essa mesma palavra é para você, minha irmã. Tire o teu coração das coisas dessa terra. Afasta teu coração do domínio dessa terra. Afaste o teu coração dos prazeres dessa terra. Afaste o teu coração do engano desta terra. Eis aí a tua riqueza. Eis aí a tua riqueza, meu querido. Eis aí a tua riqueza, minha irmã muito preciosa. Você pode até perguntar, mas Elias Oliveira, o que é que há de tão precioso na minha vida? Não sei, essa pergunta só você pode responder. Eu não sei o que tem tão precioso na tua existência, mas eu tenho convicção plena que se você não sente a presença do Senhor, se você não tem sentido a presença de Deus na tua vida, é porque alguma coisa está sentada no trono que devia ser de Cristo. Alguma coisa está tomando o lugar de Cristo na tua vida.
você está entronizando, colocando na tua existência algo que é maior do que Deus, algo que é mais importante do que Deus, algo que supera Deus na tua vida. É verdade? É desse jeito? E a partir do momento que nós fazemos assim, que nós agimos assim, meu irmão, você pode até fazer essa pergunta: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Mestre, o que devo fazer para conseguir a tua presença, sentir a tua presença, sentir o teu toque, ter o Espírito Santo, ser batizado no Espírito, enfim, usufruir dos dons que Deus tem reservado para nós? Você pode até fazer essa pergunta. A resposta será a mesma: vende tudo que você tem. Vende tudo o que você tem, ou seja, destitua da tua vida os principados, destitua da tua vida aquilo que está no lugar de Cristo, destitua na tua vida aquilo que é superior a Deus na tua existência. Você precisa meditar, precisa refletir, precisa descobrir, precisa analisar para ver onde tens errado, o que é que tens feito de errado, porque você pode conhecer os mandamentos do Senhor. Sim, aquele jovem da palavra conhecia os mandamentos, sabia tudo. Você pode ser até uma pessoa desse tipo, uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que ore, cante, até prega, né? Tantos pregadores por aí que pregam sem ter Cristo no coração. Os caras pregam até bonito, faz um tanto de gente chorar, mas sente lá no seu interior um vazio consumidor, porque Cristo Jesus não está na vida. Quantos? Para quem tem uma boa oratória, é fácil fazer um público chorar. Muito fácil. Levar um público ao emocionalismo. Mas para que você possa levar o Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam sentir o Espírito Santo de Deus, realmente serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus, é preciso que Deus esteja entronizado na tua vida, que Deus esteja no centro da tua vida, que Deus seja o principal na tua vida, que Cristo Jesus domine por completo a tua existência, meu irmão muito precioso. Oh, meu Deus, vamos refletir, meu amado, vamos analisar a nossa vida, vejamos o que é que está dominando a tua existência. Deixe-me citar aqui algumas possibilidades, são tantas, mas talvez o que esteja dominando a tua vida seja a sexualidade, a sensualidade, a luxúria, a lascívia, as impurezas da carne. Sim, esse pecado terrível, estes pecados que são terríveis, que dominam tantos. Pessoas que estão na igreja, mas estão aí envolvidos na prostituição, envolvidos na pornografia, na pedofilia, envolvidos muitas vezes no homossexualismo, mas estão lá na frente da igreja, estão em fornicação, mas estão na frente da igreja, estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas estão na frente da igreja, tem alegria, tem prazer nas piadas imundas, nas piadas pesadas, mas estão na frente da igreja, não mostram Cristo Jesus na sua existência, mas estão na frente da igreja, muitas vezes. Não pode sentir a presença de Deus, meu irmão. Impossível. Nós não podemos brincar com Deus e achar que Deus aceita qualquer coisa. Ah, Deus aceita qualquer coisa. Tem pessoas que até pensam assim: ah, Deus aceita qualquer coisa, porque Deus é o nosso refém, Deus é o nosso servo. Eu já vi um pastor falar, meu irmão, olha, você tem que colocar Deus no canto da parede. O cara falou dessa forma: você tem que colocar Deus no canto da parede e exigir que Deus honre na tua vida aquele texto bíblico. É uma barbaridade, uma heresia, é um pecado, porque tem muitos que estão assim também, amados, estão achando que Deus é escravo, que Deus é servo, que Deus é alguém que você pode colocar no canto da parede e exigir que Ele faça alguma coisa em teu bem, em teu favor. Muitos estão assim, achando que pode dominar a Deus. É o pecado que domina a tua vida? É isso que está acabando com você? Outros são mentirosos. Oh, quanta mentira, não é, irmãos? Quanta mentira, e mentir é tão fácil. Hoje dizem que para você viver no meio dessa sociedade, só com mentiras.
Mas o servo de Deus não mente, o servo de Deus é chamado para falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. E você não pode pecar contra o Senhor com a mentira, porque ela procede do diabo. O diabo é o pai da mentira. Esse talvez seja o pecado, seja a tua riqueza, meu irmão, que você precisa desfazer-se. Talvez seja a tua família, no lugar de Cristo. O teu trabalho. Os teus estudos, os teus sonhos, prazeres, diversão, internet. Amados, tem tanta coisa que é insignificante, tem tanta coisa que é porcaria, tanta coisa que é até vergonha falar, mas que estão no lugar de honra na vida do crente, no lugar de honra, um lugar que deveria ser de Deus, que deveria ser de Cristo Jesus, está sendo ocupado, irmãos, com a permissão da pessoa, por situações vergonhosas, por coisas mínimas, porcarias, que não levam ninguém a lugar nenhum, a não ser para o inferno. Essas pessoas não conseguem ver a Cristo, são suas riquezas, e o Senhor disse para você: vá, vende as tuas riquezas, vá, vende tudo quanto tens, vá, vende tudo quanto tens, e volte para mim. Reflita, meu irmão, veja, meu amado, mais uma vez, reflita, veja qual a importância, numa escala de valores, qual a importância de Deus na tua vida. Mas seja sincero, não minta também nisso. Seja sincero, porque quando nós amamos o Senhor acima da nossa própria vida, quando nós nos encaixamos na verdade do Senhor, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, nós morremos por Cristo Jesus, nós fazemos, nos entregamos, nos doamos, nós somos de Cristo Jesus, nós nos doamos por completo para o Senhor, nos tornamos escravos voluntariamente do Senhor, para que somente a vontade dele se manifeste na nossa vida. Mas se você não age dessa forma, meu irmão, se você ainda não é um escravo da orelha furada, aquele que entregou-se voluntariamente como escravo para o Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, se você ainda não está nessa situação, quero falar para você: é tempo de vender as tuas riquezas, é tempo de vender aquilo que você tem, é tempo de voltar para os princípios de Deus, é tempo de amar a Cristo Jesus. O Senhor Jesus já nos fala no Evangelho de João que quem me ama, guarda a minha palavra. Essa é a afirmação categórica de Cristo. Quem me ama, guarda a minha palavra. E se você ama Jesus, você o entroniza na tua existência. Mas, para que você tenha Cristo entronizado na tua vida, você precisa fazer aquilo que é estar de acordo com os seus princípios. Ou seja, guardar os seus preceitos, obedecê-lo, viver as suas verdades. Mas o Senhor complementa e diz: quem não me ama, quem não me ama, quem não me tem como Senhor da sua vida, quem não me tem como o Todo-Poderoso na sua existência, como o maior das vossas vidas, quem não me tem como o maior da sua vida, este não guarda a minha palavra. E vive, irmãos, uma vida de pecado, uma vida vazia, uma vida fora do contexto da realidade de Cristo, uma vida totalmente desprovida do mover do Espírito Santo de Deus, uma vida dada e escravizada pelo Satanás, amigo de Satanás, chegado do capeta, mas inimigo de Deus. Quantas pessoas que são declaradamente, e estão dentro da igreja, mas são declaradamente inimigos de Deus? Talvez você fale: Elias, isso é heresia, como é que pode falar uma coisa dessa? Mas eu quero afirmar para você com todas as letras, meu amado, se você está dentro da igreja, mas se você está no pecado, meu irmão, seja qual for o pecado, não quero nem saber qual é, mas se você esteja no pecado, aqueles considerados pequenininho como considerado grande, tanto faz. Se você vive o pecado, mesmo você estando dentro da igreja, você é inimigo de Deus. Você se constitui inimigo de Deus. Você vê Deus como teu inimigo. Irmão, isso é coisa seríssima, séria demais. A palavra já nos fala de forma clara, incontestável.
O pecado separa o homem de Deus. Se você vive no pecado, o pecado te separa de Deus. Consequentemente, você torna-se amigo do diabo. Porque a Bíblia nos deixa claro que aqueles que são separados de Deus, aqueles que são tirados, que não estão em comunhão com o Senhor, aqueles que não vivem com Deus, estão em comum acordo com Satanás. Amados, serve a Satanás. Talvez você tenha até um susto agora, tomou até um susto, não é? Talvez o Espírito Santo foi aí, deu uma balançada no teu coração nesse momento. Talvez o Senhor foi lá, te balançou nesse momento, você acordou para essa realidade. Talvez você esteja refletindo e dizendo, não é que eu sou amigo do capeta? Não é que eu tenho feito a vontade de Satanás? Não é que eu tenho desonrado Deus para satisfazer Satanás na minha vida? Não é que eu tenho negado Deus? Eu tenho tirado Deus do centro da minha vida? Tenho tirado Deus do primeiro lugar para dar a Satanás? Talvez você esteja sendo acordado nesse momento para essa realidade. Eu quero falar para você, meu irmão. O moço de Mateus capítulo 19, ele foi embora triste. Porque ele não quis abrir mão daquilo que desagradava a Deus. Ele não quis abandonar o seu pecado, ele não quis abandonar suas riquezas. Ele optou por uma vida segundo a sua própria vontade. Mas eu quero afirmar para você, não faça como esse jovem, não faça como este personagem da palavra, não faça como ele, mas hoje, nesse momento, é o momento ideal, é o momento propício para que você possa chegar-se diante de Deus, pedir perdão ao Senhor, reconhecer a tua vida miserável de pecado, a tua vida miserável de inimigo do Senhor, amigo do cão, e você possa nesse momento levantar a tua voz e falar para Deus, Pai, perdoa-me, Senhor, porque eu fui ignorante, porque eu fui enganado, me deixei levar pela carne, me deixei levar pelo diabo, me deixei levar pelos espíritos imundos. Eu estava te desonrando, Pai, me perdoa, porque eu quero mudar de vida, eu quero ser um segundo o teu coração, quero ser uma pessoa segundo a tua vontade, segundo o teu desejo. Aceita-me como teu servo, aceita-me de volta, Pai. E aproveite e levante tua voz e fala para Satanás, Satanás, nossa amizade está sendo quebrada nesse momento. Nossa amizade está sendo rompida, porque eu estou voltando para o reino da luz, porque eu estou deixando o reino das trevas, porque o Senhor está sendo entronizado nesse momento na minha vida, porque eu quero ir para os céus, porque eu quero ir para a vida eterna, eu quero possuir a vida eterna, eu quero estar com Deus na eternidade. Eu te rejeito na minha vida, Satanás. Te rejeito na minha vida, demônios. Confessa teu pecado ao Senhor. Consagre tua vida a Deus. Venda tudo quanto você tem. Tem que pagar o preço, vivente. Às vezes as pessoas estão tão envoltas em tanta coisa que é difícil desvencilhar-se. É difícil deixar as coisas, mas tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, seja ele qual for. Você tem que ir às últimas consequências para honrar a Deus na tua vida, para dizer não para o diabo, para fechar a porta para o capeta, para deixar Deus tomar lugar na tua existência. Você tem que ir às últimas consequências, porque é a tua parte, A de Deus ele já fez, deu-nos Cristo Jesus, sangue derramado, nos deu o caminho, a forma de chegar ao Todo-Poderoso. Agora cabe a mim, cabe a você tomar posse dessa forma, ou seja, passar pelo caminho que é Cristo Jesus, envolver-me, tornar-me uma só matéria, uma só essência com Cristo Jesus, e receber do Senhor o Espírito que confirma a nossa restauração. Você precisa fazer isso, meu irmão. Queres conseguir a vida eterna? Já segue, já obedece os preceitos do Senhor? Agora vá, vende tudo que tem e faça um compromisso com o Senhor, uma dedicação, uma consagração. Entregue-se por completo ao Todo-Poderoso. E eu quero falar para você, prepare-se para experimentar o agir
poderoso de Deus na tua vida. Prepare-se para receber o Espírito Santo de Deus na tua existência. Prepare-se para ser uma pessoa cheia, transbordante do Espírito Santo do Senhor, poderosamente usada por Deus, largamente usada por Deus. Prepare-se, porque é isso que Deus tem para você. Deus te promete o Espírito que derrama o óleo da alegria sobre nossas cabeças. Te promete a proteção, a guarda, a vitória e, por fim, a vida eterna lá na glória. Se nós não recebêssemos nada de Deus, apenas a vida eterna, já valeria a pena. Mas imagine, diz a Bíblia, que seremos também abençoados enquanto nessa terra, guardados pelo Senhor enquanto nessa terra. Que você, meu irmão, abrace o Todo-Poderoso. Coloque Deus no centro da tua vida. Deixe Deus agir na tua existência. Pague o preço, as últimas consequências. Jesus foi as últimas consequências. Nós precisamos ir às últimas consequências. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, meu amado. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua existência. E que você esteja pronto para ouvir a voz do Espírito Santo e colocar-se em posição de combate. Amém? Que Deus te abençoe.